No ar, a Rede Escola Notícias da Educação, nossa revista semanal voltada para a educação no Brasil. Nesta edição, você vai ver a Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, a Flink Sampa 2017. Mostrar para eles, olha, é bom ler, aprenda a ler, esse é o objetivo da Flink. O ensino do mandarim, o idioma da China, em escolas públicas brasileiras. A literatura de cordel como incentivo à leitura e à escrita. Esses autores que o Severino botou aqui a gente não conhecia. E eu acho que são as mais verdadeiras, as mais sinceras, porque vem lá do interior mesmo, da onde está o Nordeste, sabe? Sejam bem-vindos à nossa Rede Escola. Olá a todos! O calendário de atividades e eventos afro-brasileiros hoje é intenso no Brasil. São seminários e palestras sobre a história e a cultura negras, exposições culturais e fotográficas, ciclos de música e de dança, uma infinidade de ações que visam reduzir os preconceitos. Pois é, Ernesto. E entre esses eventos, um dos mais fortes é a Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra em São Paulo, a Flink Sampa, que mobiliza escolas públicas, gentes das mais diversas atividades artísticas, autores consagrados, além de jovens iniciantes, e promove vários concursos e premiações. Vamos então conhecer alguns desses trabalhos e seus autores e saber como foi a Flink Sampa deste ano? Essa turminha do 4º ano do ensino fundamental de uma escola de Limeira, no interior de São Paulo, fez um filme de 1 minuto sobre a importância de sermos tratados todos da mesma forma, independente da cor da pele. Vamos parar com o preconceito! Em parceria com amigos, Felipe, que é de Campinas, também em São Paulo, fez uma canção falando da violência no país e usando como ponto de partida o escritor Paulo Lins, autor do livro Cidade de Deus, que foi adaptado para o cinema. Eu pesquisei, assisti o filme da Cidade de Deus para ter uma base do que fazer, e aí eu consegui escrever as músicas. A pequena Ana Carolina, de 9 anos, refletindo sobre a situação dos negros no país, escreveu um belo poema chamado O Sucesso Não Tem Cor. Vou falar de um artista dos sonhos meus, que nasceu na comunidade Cidade de Deus, autor de obras que me deixaram de perna bamba, poesia, música e especialmente samba. Seu primeiro livro chama-se Sobre o Sol, encantador como girassol, mas a obra mais famosa, Bens a Deus, foi o livro Cidade de Deus. Esta obra envolve tráfico de drogas e violência. Recebeu a maior audiência. Foi parar no cinema e na televisão. Teve grande repercussão. Novos horizontes abriram-se para o autor, desde roteirista até diretor, provando que o sucesso não depende da raça ou da cor. Esses trabalhos foram premiados na Flink Sampa deste ano, evento que acontece anualmente desde 2013 e que já se tornou tradicional na capital paulista e muito famosa internacionalmente no trabalho de resgate e valorização da cultura negra. A Flink Sampa é organizada e realizada na Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, e este ano homenageou o escritor Paulo Lins. Ele só existe porque existe racismo, porque existe preconceito, porque existe uma matança muito grande de negros no Brasil e no mundo, né? Então, em vez de fazer um protesto, em vez de sair na rua quebrando tudo, em vez de reclamar, não. É te dar um beijo com a cultura negra, dar um abraço, um aperto de mão. Na Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, milhares de livros dos mais variados temas estavam expostos, seja para uma leitura rápida ou levá-los para casa. Isso tudo para fomentar o hábito dos pequenos e garantir a leitura dos que já têm esse costume. Mostrar para eles, olha, é bom ler, aprenda a ler, esse é o objetivo da Flink. Você tendo isso, você vai tratar o ser humano melhor, você vai diminuir a violência, você vai diminuir, enfim, a criminalidade. A literatura é o reino da construção da identidade. E é nesse embate entre a identidade e a diferença que está a graça da vida e o exercício da liberdade. Então a literatura é fundamental, eu diria, para a experiência da diversidade. E a cultura negra estava representada nas mais diversas formas, em cada canto do evento. Debates, apresentações musicais,
Muitas opções para celebrar, valorizar e discutir os caminhos dessa cultura, para que todos possam conhecer e disseminar essas riquezas que fazem parte da história do Brasil. Primeira vez que eu tô vindo aqui, né, eu achei muito legal a feira, porque tem muitas atividades e ela fala sobre um pouco sobre a literatura negra. Muitas pessoas são racistas, então eu acho que esse evento é uma coisa que veio para mudar o mundo, entendeu? Dadi é haitiano e mesmo há anos longe do país de origem, não perde os laços que criou lá. Pelo contrário, ele divulga através das telas de pintura as cores, crenças e costumes do seu povo, o que o deixa muito orgulhoso. Eu pinto bastante mesmo para vender e mostrar minha cultura, meu sentimento, tudo que está dentro e trazer novas ideias, entendeu? E mostrar aqui no país como a gente está no Haiti, as cores, entendeu? E tudo isso. Pois quem é negro e pobre nesse país tem que ver sem preconceito e discriminação pra ganhar o pão. Metralhadoras empunhadas, crianças de arma na mão. Quem financia essa parada? Porque não investe em educação. Felizmente, toda essa atividade de resistência ao preconceito já gerou bons frutos, como a lei que obriga o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira e indígena e a política de cotas. O que você acha disso, Ernesto? Eu acho extremamente necessário. E aí a gente lembra de um nome importante nessas conquistas, que é do escritor e jornalista Carlos Alberto Medeiros. Ele é tradutor do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, um dos pensadores mais influentes da atualidade e autor de Na Lei e na Raça. Eu conversei com ele, vamos ver. A importância da implementação das cotas raciais no Brasil, o que isso trouxe de mais importante? O efeito mais importante dessas políticas não é só o incremento substancial do número de negros nas universidades, especialmente nas universidades de ponta, algo que eu tenho conseguido presenciar pessoalmente. E isso é extremamente importante. Mas, mais do que isso, essas políticas forçaram setores importantes da sociedade brasileira, na academia, na mídia, nos partidos políticos, nos sindicatos, que costumavam rejeitar essa discussão sob a alegação de que isso provocaria uma divisão da classe trabalhadora. Então, essas políticas têm forçado esses setores a entrar numa discussão e que depois se amplia para o conjunto da sociedade, não sobre cotas ou políticas de ação afirmativa, mas sobre a questão de fundo, que é a questão de raça. Trata-se de um momento de muita esperança. Lá no horizonte, a possibilidade de, por meio de políticas mais amplas e profundas, se resolver fechar essa ferida exposta que é o racismo no Brasil. Se a ação afirmativa acabasse com o problema da educação ou terminasse com o racismo, seria algo como tomar uma vacina contra a varíola e ficar imunizado contra o tétano. Ela não pretende fazer isso. O objetivo é proporcionar a igualdade de oportunidades, ou seja, igualdade no início da corrida. O que ainda precisa ser feito para caminhar mais rápido, caminhar na direção correta? É a Lei 10.639, mas que precisa ser implantada com seriedade. Ou seja, você levar para o conteúdo, especialmente de algumas disciplinas, como história, como literatura, como geografia, essa visão da participação do negro, ou dos africanos e dos negros, na construção da sociedade. E que se trata disso, não apenas do Brasil, mas em todo o mundo. Trazer esse tipo de informação sacode, de uma certa forma, a cabeça das pessoas, porque vai mostrar que o negro não é aquilo que elas imaginavam. Então, nós precisamos trabalhar isso e, para trabalhar, também como é a presença dos negros nessa sociedade de hoje, como é que os negros ajudaram fundamentalmente a construir a sociedade brasileira e como existem mecanismos que impedem que nós ocupemos os lugares de direito. Quais são? Todos. Não são todos os lugares, mas a possibilidade de estar em todos os lugares. Com o avanço das novas tecnologias, as fronteiras físicas praticamente desapareceram. E cada vez mais temos a necessidade de aprender outras línguas.
E se a aprendizagem começa logo cedo, fica mais fácil, né? Isso mesmo, Ernesto. A gente já tem a experiência da escola pública que alfabetiza em inglês e português. Claro que não são tantas assim, mas nós temos. No Rio de Janeiro, a nossa equipe foi conhecer uma escola pública bilíngue. Falar outras línguas e conhecer outras culturas é tão importante quanto necessário para essas crianças. Afinal, o futuro delas está ligado a um mundo cada vez mais globalizado. O CIEP Presidente Agostinho Neto, no Humaitá, no Rio de Janeiro, entendeu o recado e já se adaptou a esse cenário. A unidade é uma das 10 escolas municipais bilíngues que inovaram no ensino público. My name is Ana Luísa. Eu faço jiu-jitsu, eu quero ser jiu-jiteira, quero ser veterinária e bióloga. I'm happy, porque o inglês tá me dando uma grande oportunidade e eu acho que eu tenho uma grande chance de ser alguém na vida com o inglês. Eu sinto que as crianças que têm contato com o inglês, elas ficam mais abertas e receptivas ao outro, às diferenças. Para eles é abrir essa grande porta para o mundo. Posso me comunicar com outras pessoas, posso viajar para vários lugares, tipo para os Estados Unidos e lutar lá. Se eu estiver perdida, tiver um monte de pessoas de inglês, aí eu saber falar inglês com eles. As crianças que começaram pequenas, a gente, depois de 3 anos, vê uma diferença muito grande deles serem mais espontâneos em usar o inglês do que os maiores. Os maiores ainda têm muita vergonha de errar. E se começa a ter esse tipo de crítica, de autocrítica, quando vai passando, chegando perto da adolescência. Os menores, a gente vê uma desenvoltura muito maior. O horário integral é essencial para o aprendizado dos 498 alunos, desde a pré-escola até o 6º ano do ensino fundamental. Realmente é uma carga horária grande, né? Tem que ter um quantitativo de professores que dê conta dessa carga horária. A quantidade de aulas de inglês que eles têm é realmente bem maior. O sucesso do projeto está na interligação das disciplinas e na permanente capacitação dos professores. E eu trabalho diretamente com os professores da escola, fazendo a capacitação deles com relação ao material que eles usam e dando dicas para as aulas. Um projeto assim para ser bilíngue, ele tem que ter um envolvimento da escola toda. Na sala de leitura, a professora estimula o uso dos 2 idiomas no cotidiano dos alunos. Por exemplo, uma vez a gente fez um trabalho com um livro, o nome do livro, e tem o curta chamado It's a Book, que ele é em inglês. Então eles viram a história nos 2 idiomas. Né? Aniversário do Hans Christian Andersen. Nós montamos um mural onde ele tinha a mesma coisa em inglês e em português. Então a gente vai tentando trabalhar os 2 idiomas juntos, dentro da literatura ou dentro de todo o resto que a sala de leitura faça. Desde 2015, quando se tornou uma escola bilíngue, o CIEP Agostinho Neto vem superando desafios para oferecer uma educação de qualidade. Esse tipo de projeto, ele precisa, às vezes, começar de uma forma como piloto para que, de fato, consiga angariar todos os profissionais necessários para fazer seu trabalho, os materiais, né, que precisam, as parcerias que precisam se estabelecer para que ele, de fato, aconteça. Mas é importante que seja para todos. Né? Beleza. Inglês todo mundo quer aprender porque ainda é a língua da comunicação internacional. Agora, será que alguém já pensou em matricular o filho ou a filha para aprender mandarim, a língua da China? O que você acha disso? Eu acho difícil, apesar de eu ter aprendido um pouquinho quando eu fiz Kung Fu. O que eu sei de verdade é que já tem, sim, escola ensinando mandarim. E tem razão. Com o crescimento chinês, daqui a pouco, saber mandarim vai ser bem importante. É isso que nós vamos ver agora numa escola em Niterói. Wellington faz parte do grupo de jovens do Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de Souza, também chamado de Instituto Intercultural Brasil-China. A escola oferece aos alunos a oportunidade de aprender um segundo idioma, o mandarim. O instituto, que foi inaugurado em 2014, fica dentro da Casa da Princesa, fundada em 1849, que faz parte do patrimônio histórico e cultural de Niterói. Essa integração do Brasil com a China vem de uma parceria entre a Universidade Hempei e o governo do estado do Rio. A referência à China está em todos os lugares. Na aula de arte, por exemplo, eles aprendem sobre o tradicional teatro de sombra chinês, mas sempre com jeitinho brasileiro.
O Teatro de Sombras Chinesas possui quase 2.000 anos de história. Suas peças são muito simples e os efeitos podem ser alcançados através da movimentação tanto dos bonecos quanto da fonte de luz. Esse estilo de desenho também sempre me interessei muito, até mesmo que até na escrita você tem desenhos, então sempre gostei da cultura chinesa. Mas outros procuram a escola pela excelência na área de exatas. É a primeira escola pública com ênfase em ciências exatas aplicadas aos negócios. Eles têm ao todo 16 tempos de exatas por semana. Então é uma carga horária grande. E o outro foco é a questão da língua, né? Do ensino da língua, da interculturalidade. O grande desafio dos alunos é aprender o mandarim. São cerca de 60 mil símbolos que representam palavras ou fonemas. Estima-se que para ler um jornal é preciso conhecer ao menos 2.500 símbolos. Uma pessoa culta consegue identificar entre 3.500 e 5.000 ideogramas. Mas para pelo menos conseguir se virar na China, quantos precisa conhecer? Eu acho que pelo menos 1.000 caracteres. Sim, mas agora estamos fazendo ditado todas as semanas. Aí, todas as semanas eles precisam de memorizar 10 caracteres aí. Eu passei alguns sufocos de início, mas deu para se virar, para conversar, fazer umas mímicas. Quando não dava para conversar em chinês, a gente falava em inglês. Tem que aprender o caractere e tal, é meio difícil de lembrar, assim, pode ser quase como se fosse outro mundo. Mas é esse outro mundo que encanta os estudantes. Brasil e China são países igualmente extensos, mas geograficamente opostos e com culturas bem diferentes. Impressionei com a educação das pessoas e a forma delas serem mais cidadãs, sabe? Mas também tem alguns problemas. O ar, por exemplo, eu tive dificuldade, a comida não foi uma das coisas mais fáceis no início. Como eu fiquei lá umas 2, 3 semanas mais ou menos, já deu para se adaptar no finalzinho e conseguir tirar ótimo proveito de tudo que eu passei lá. É uma escola que tem uma interculturalidade no projeto pedagógico. Então, essa parte intercultural que é uma coisa muito bacana, porque a gente traz para o dia a dia da escola, nas aulas de todas as disciplinas, sempre um pouquinho da cultura da China. Nesse ano, a primeira turma está se formando e como a parceria com a universidade também prevê que após concluírem os cursos, os alunos interessados podem ter bolsas de estudo para ingressar na instituição, muitos estão se preparando para viver lá. Quando a gente veio para cá, teve a parte da matemática e da língua chinesa. Então, os dois foram um atrativo para a gente vir para a escola, mas só depois que você entra na escola mesmo que você tem realmente aquele contato, como que é a língua, realmente como que é a cultura, como que é a forma de viver lá, que é totalmente diferente. A literatura de cordel. Quando se conhece, é difícil não gostar. São histórias irresistíveis, algumas recheadas de humor, outras de memória popular. Rimando hoje. Mas foram os portugueses que trouxeram a tradição dos folhetos para o Brasil. Clarissa, você sabe por que chamam de cordel? Eu sei, agora você sabe? Eu sei também, eu vou explicar para eles. Pela maneira como eles eram expostos, assim, os folhetos lá em Portugal, né? Eles eram pendurados num cordão que lá se chamava cordel. E tem um cordelista nordestino que é voluntário, Ernesto, e circula pelas escolas públicas do Rio de Janeiro, fazendo oficinas com os estudantes. Vamos ver? Qualquer letra pode ser cantada no ritmo do apoio. Eu sou filho do Nordeste, eu já falei pra você. Minha vida é inconteste, vivo com muito prazer. Tenho muita alegria, vivo a fazer poesia para meu compreender. O meu nome é Severino, o sobrenome é Honorato. Nascido na Caatinga, de Vera, meio do mato. Eu nasci lá no Nordeste, faço poesia em conteste. Sou um cidadão de fato. O cordelista decidiu ser um voluntário da educação com oficinas gratuitas em escolas públicas do Rio de Janeiro. As aulas não são obrigatórias e, mesmo assim, lotam as salas de aula de onde se ouve as pelejas, os chamados repentes ou duelos de cordel. Vou falando de educação, minha proposta é segura. Vou provar que aprendi essa dose de cultura. Eu acho que estudar é a melhor coisa para a vida.
estudar é um caminho para o futuro. Chegou a primavera, tão frágil quanto uma flor, completa feito o jardim aos olhos do cuidador. Ao resgatar a poesia popular da época dos folhetos e romances em folhetins, Severino divulga escritores cordelistas como Leandro Gomes de Barros, Zé Duda, J. Barros e vários outros. Mas além de levar para as escolas tais rimas, Severino contribui para que alunos de outras regiões do país conheçam um pouco mais da cultura do Nordeste. Estes severinos estão em todos os lugares do Brasil e estão multiplicando cultura, pelo menos aqueles que têm como objetivo divulgar a sua história, a sua cultura e fazer, de alguma maneira, uma conexão com o mundo de uma juventude que talvez, se nós não fizéssemos isso, não teria essa vivência, não teria essa visibilidade de uma região que até então, ou até muitas vezes, é tida como improdutiva ou como algo que não tem nada para oferecer. Esses autores que o Severino botou aqui, a gente não conhecia. E eu acho que são as mais verdadeiras, as mais sinceras, porque vem lá do interior mesmo, da onde está o Nordeste, sabe? Muito do que a gente se vê na televisão nem sempre representa a realidade daquele povo, daquela região. Para a Rebeca, as linhas do cordel a levaram a entender as suas próprias origens. O cordel, ele foi uma abertura, uma porta e um livro para eu poder aprender sobre o que a minha avó já viveu. Poesia sem emoção é relatório. E eu acho que essa fala, mesmo que não tivessem falado naquela época, eles entenderam assim. Então vamos falar de coisas engraçadas, de coisas que faz o povo pensar e se sentir bem, se sentir representado. E aí sim é a coisa do brasileiro, do humor, né, do nordestino e por aí vai, e para o resto do Brasil. Para quem foi alfabetizado lá no interior, nas rodas de prosas com versos antigos, o cordel está longe de ser apenas literatura e pode ganhar diversas áreas do conhecimento. Porque existem poetas escrevendo a matemática na literatura de cordel, assim como existe, claro, escrevendo sobre a gramática, né? Então, realmente, é possível fazer isso. Ao cordel é possível tudo para que possamos tê-lo presente em todas as matérias que compõem a grade curricular dos alunos. Eu acho que o grande ganho das oficinas de cordel foi trabalhar a questão da oralidade, esse resgate da cultura, da criatividade. O professor, ele precisa ser alguém que é criativo, que tira da manga, né, aquela questão que vai motivar o aluno. O seu Severino, ele meio que abriu espaço para a gente falar coisas que a gente não consegue publicamente. A segunda Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena vai ser realizada em Brasília nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. O tema vai ser o Sistema Nacional de Educação e a Educação Escolar Indígena, regime de colaboração, participação e autonomia dos povos indígenas. O objetivo é construir propostas para consolidar uma política nacional de educação escolar para os índios e reafirmar o direito a uma educação específica e multilingüe. Mais informações pelo telefone 61 2022 9060. Mais uma vez, um prazer ter vocês conosco. A gente encerra agora esta edição da Rede Escola Notícias da Educação. E a gente volta na próxima semana, você sabe, sempre às sextas-feiras, só que agora às 7 da noite, com reprises no sábado às 4 da tarde, aos domingos ao meio-dia e também na segunda, 12:30. Até lá! Tchau!